Ir à procura do sonho é a trama dos mais elementares filmes de inspiração. Muitos são totalmente fruto da criatividade, outros inspiram-se em histórias reais. A realidade pode mesmo ser a melhor fonte para uma narrativa e é inesgotável em possibilidades. Ainda não há um filme sobre a menina que viveu no bairro do Zambujal, em Loures, e que estará na cerimónia dos Oscars em Hollywood. A menina que estudou teatro e cinema em Lisboa e que se tornou uma atriz destacada no Brasil. Ainda não há um filme sobre a menina que viveu o preconceito desde criança e que o transformou em ações para o derrubar, como a criação da companhia teatral Aurora Negra e da União Negra das Artes. O filme poderia chamar-se A Vida de Isabel Zua. Protagonista está aqui connosco. Bem-vinda, Isabel. Muito grata, Catarina. É um gosto ter-te aqui. Muito grata. Isabel, eu falei em Hollywood porque tu vais estar nos Oscars no dia 15 de março, graças à tua participação num filme brasileiro, Agente Secreto, que ganhou 4 nomeações. Sim. Quando te imaginas naquele palco de Hollywood, que com certeza acompanhavas desde criança e que ouvias falar, imaginas a menina ainda do bairro do Zambujal ou consegues estar completamente desprendida disso? Eu acho que as duas coisas, na verdade, porque essa menina do bairro do Zambujal é uma característica, uma circunstância, mas não é limitador dentro dos atravessamentos que eu tenho dentro das minhas personalidades e das minhas essências, né? Eu falo no plural porque eu acredito nessa tridimensionalidade dos seres, né? Enquanto atriz e artista, acredito nessa potencialidade de nós sermos muitas coisas. E quando eu era pequena e na adolescência, às vezes a brincar com os amigos, nós temos sempre um momento. Quero agradecer, quando estivemos nos Oscars, quero agradecer à minha família, aos meus amigos e brincamos. Usavas muito. Um troféu de brincar, não Sim, é? Inventavas com o comando da televisão. Comando da televisão sempre foi o microfone, a vassoura, alguma coisa, sempre usar. Até a própria caneta ou o lápis servia como microfone ou como estatueta. E eu já me mascarei de Viola Davis e tinha assim um Oscar também. Então acho que. Mas brincavam sobre isso então, tu com os teus amigos? Sim, brincar, e até hoje brincamos discurso, e nós brincamos como se estivéssemos nos Oscars a agradecer. Então é uma. Mas era um sonho teu ou. É um sonho que eu não sabia que eu tinha, mas que de alguma forma já reverberava em mim, nessas brincadeiras, nessa fantasia de ser a Viola Davis e ter uma estatueta do Oscar. E a Viola Davis porque é semelhante a ti, em certo sentido, é por isso? Porque tem uma correspondência muito próxima de identidade, no fundo, não é? De sermos atrizes negras, de pele escura. Gosto muito, ela é uma referência potentíssima e não tem como ser alheia a ela, tendo a profissão que eu tenho neste momento, de não ser uma referência muito concreta, não é? E dela estar próxima também no Brasil e ter amigos que a conhecem e pronto. Ela sempre foi, não por isso, mas sempre foi uma referência muito grande. E obviamente, se me for fantasiar de alguém que me inspire e que eu me sinta Viola Davis por um dia, não é? E o discurso prepara-se ou pensa-se no momento? Eu acho que o discurso vem sendo preparado ao longo da caminhada. Eu acho que é mais um ajuste. Eu acho que neste caso do filme O Agente Secreto, a minha personagem não está nomeada individualmente, mas está como melhor filme estrangeiro. O Wagner Moura, sim, o nosso protagonista soberano, melhor ator masculino, e agora esta nova categoria que é o melhor elenco, o melhor casting. Olha, até chegar Gabriel aqui, Domingues. Passaste por várias fases, várias vidas, e tudo começou, como eu dizia, no bairro do Zambujal. Tu és filha de mãe angolana, sim, e pai da Guiné-Bissau. Sim. E no bairro onde tu cresceste havia muitas culturas também, moçambicanas, cabo-verdianas, brasileiros, muita mistura. Sim. Muita mistura. Essas identidades acredito que te tornem uma pessoa mais rica no interior, mas tornam-te mais confusa aos olhos dos outros, mais indecifrável. Aos olhos dos outros, em algum momento aos meus olhos. Normalmente eu falava que eu era um não lugar, e isso começava a partir de casa, não é?
A minha mãe, eu nasci no Hospital da Estefânia e a minha mãe dizia que eu era uma maluquinha de arroios, quando eu era, olha a minha maluquinha de arroios, a brincar e não sei. E entretanto, Mas porquê? pela minha personalidade, pela Ok. minha essência de estar sempre a brincar e a rir. As pessoas que não me conhecem acham que eu sou muito séria. Eu tenho uma seriedade, sim, mas eu sou muito brincalhona. Eu estou sempre a brincar, sempre a fazer piadas, sempre a tentar fazer rir as pessoas que eu gosto. Eu acho que é uma das minhas formas de demonstrar amor, é tentar fazer rir as pessoas que eu gosto, assim, e de cozinhar para elas também. Então nasceste lá, Nasci portanto, na Estefânia, na Estefânia, maior sou natural hospital. de São Jorge de Arroios e tenho essa cultura dentro de casa, uma cultura guineense muito presente, porque a minha mãe veio para Portugal muito nova, com 14 anos, então ela tem essa cultura angolana, mas muito diluída dentro da subjetividade dela, da experiência dela. Mas o meu pai, ao contrário, tem a cultura guineense muito presente, seja na alimentação, seja na música, seja nos próprios rituais do cotidiano. Apesar Que tipo de dele, rituais guineenses, por exemplo, para quem não está a ouvir, pensa assim, mas que rituais é que são? por exemplo, quando o meu pai faleceu, agora vai fazer 3 anos, e quando nós mencionamos alguém da nossa ancestralidade que já tenha falecido, e se estivermos em casa a comemorar a sua data de aniversário ou fazer uma missa de sua data de morte, nós servimos sempre uma comida primeiro para essa pessoa, honrando essa pessoa, e só depois é que nós nos servimos a nós próprios. Ou seja, um prato que está ali como se fosse Prato para essa pessoa. para essa pessoa, um copo de água, um copo de vinho, uma bebida que ele goste. No caso do meu pai é o vinho. Mas, por exemplo, esse é um exemplo de rituais do cotidiano que nós fazemos. Depois sim. comem todos ali a Comemos refeição, todos a refeição, comemos com ele, comem também do prato dele. comemos do prato dele também, a família consanguínea. Sim. Depois fica vazio e depois recolhem tudo ao mesmo tempo. Não, vai-se recolhendo, depois são detalhes que depois vão recolhendo gradualmente, assim. Isso é curioso para ti, não é? E tem um significado também Tem, fraterno. Tem, que quando eu era mais nova, e era isso que eu dizia, eu dizia que eu estava num entre-lugar, né? Com a cultura portuguesa, nas instituições, também fora de casa, a cultura angolana mais diluída, mas a cultura cabo-verdiana muito forte, né? A primeira vez que eu danço num coreto para um público, eu danço uma música cabo-verdiana, não é? Depois dancei outras músicas também, mas dancei a Maria Júlia, num Gil coreto Semedo. do Gil Semedo, depois dançávamos os SSP, também um conjunto angolano, depois dançámos músicas do Senegal, enfim. Mas eu dizia que era um não lugar. Hoje em dia eu digo que é um entre-lugar dessas culturas que me transportam e que realmente me tornam mais rica, e que a minha arte também transborda esses atravessamentos culturais que eu Mas eu era um amo. não lugar, porque também havia, por exemplo, rituais ou ideias contraditórias entre culturas e tu não sabias bem onde te posicionar, ou era porque os outros te perguntavam quem é que tu eras e tu tinhas que indicar algo que tu não sabias bem qual delas indicar? Acho que tem a ver, em termos práticos, quando tu nasces numa família, a criança adapta-se a essa família, não é? Obviamente que só questionas isso mediante uma comparação. A minha amiga não faz, porque é que eu tenho que fazer isso? E isso para mim nunca foi, eu sempre de alguma forma assimilei as minhas culturas ancestrais de forma muito integrada na minha vivência, porque era a realidade que eu conhecia e via isso espelhado pelos os meus colegas, meus vizinhos, meus amigos. Obviamente que há questões de género que sempre mexeram muito comigo, o facto da mulher ou a filha mulher ter que fazer as lides domésticas e os rapazes menos, mas depois, como a minha mãe também sempre teve uma mente mais aberta, também colocava os meus irmãos, obviamente que eles tinham uma jornada dupla de futebol e escola, e eu tinha outras coisas, também a dança, o atletismo, o futebol, também tinha futebol, mas havia sempre uma responsabilidade de nós meninas de fazermos certas coisas, e eu questionava isso. Eu dizia, eu assim não quero, eu quero ter todos os direitos que os meus irmãos têm.
E isso foi uma negociação e houve momentos de tensão, obviamente, porque eu sempre questionei Para dentro, isso. tu vês muito mais vantagens em ter várias culturas, ou seja, Hoje em dia, sim, hoje tenho mais consciência, sim, sim, há algum tempo que sim, mas eu não me conseguia identificar. Dizia, mas tu és portuguesa, angolana ou guineense? E eu dizia, eu sou tudo. Porque eu sinto-me tudo e realmente eu sou tudo, mas havia não, tens que dizer de onde é que tu és, gostas mais da Guiné ou da Angola? Isso para mim não me faz muito sentido. o que é que tens que escolher? Porque é que tenho que escolher? É a mesma coisa que na paternidade, né? Gostas mais da mãe ou do pai, ou assim, não faz sentido, chegam de maneira diferente, têm um impacto em ti diferente. Porquê que há essa obsessão com o ter de escolher, na tua opinião? Sei, eu acho que as pessoas têm complexidade de terem características diferentes. Eles acham que nós somos só uma coisa, não sei. Acho que aquilo que estávamos a falar no início, ser múltipla. E eu hoje em dia, além de múltipla, digo sempre: esta sou eu agora. Daqui a pouco estou outra Isabel. E estou tranquila com isso. Fiz as pazes com essa mutabilidade, né, constante. Eu digo que sou um ser ativo e em movimento. E é isso que eu sinto. Eu sinto que não me quero prender, quero estar no presente. E acho que tem a ver com o presente. E as minhas criações individuais têm muito a ver com a questão do presente. Obviamente, trabalhando conceitos como o tempo espiralar, onde o passado, o presente e o futuro coabitam no mesmo espaço, trazendo a ficção e a realidade como convenção artística. Isso dá-me um imenso gozo de poder estar a brincar com as questões do tempo espiralar, não é? Também baseada em mulheres como Leda Maria Martins, o corpo como tela. Então o meu corpo como tela e também de alguma forma fazer um reset também sobre as coisas, apesar das características estarem aqui, as raízes serem muito profundas e cada vez mais querer aprofundá-las. Né? Tu mencionaste a palavra ancestralidade, os teus ancestrais. Como é que tu definirias a palavra ancestralidade? O que é? De que é que se trata? Hoje em dia tenho mais consciência também de não romantizar a ancestralidade. Não romantizar nada, né? Mas a ancestralidade, eu antigamente, quando comecei a usar esse conceito, dizia, minha ancestralidade, não sei. Mas ao romantizar, eu tirava a humanidade dos meus ancestrais, com os seus erros, com as suas complexidades. E para mim, a ancestralidade tem a ver com reconhecer a trajetória dos meus ancestrais, Ou seja, o teu passado, as pessoas que te antecederam. as pessoas que me antecedem, e louvar com a liberdade na minha expressão, não? Porque eles lutaram para eu ser mais livre, eles lutaram pelas suas vidas para que nós pudéssemos continuar, e isso para mim é das maiores dádivas que eu posso ter e das maiores fortalezas. Quando eu me sinto fragilizada, eu olho para trás, eu olho para aquilo que a minha ancestral viva, a minha mãe, passou, por todas as complexidades que ela passou, e ela ainda ter muito amor, e ela ser só amor, entre outras coisas, mas querer emanar esse amor, querer emanar o perdão, Eu lembro-me que a minha mãe passou por umas circunstâncias complexas quando veio para Portugal com 14 anos. De racismo, imagino. De violência extrema, muita violência. E eu lembro-me eu com 12 anos, a minha mãe dizer, eu encontrei essas pessoas, queria muito que tu conhecesses, porque apesar de tudo o que eles me fizeram, tu sabes, são as pessoas que eu tinha afeto. Aqui hoje eu digo, nós brincamos, eu digo que é síndrome de Estocolmo, né? Ter afeto por pessoas que nos fazem mal é mais comum do que nós pensamos, não é? E eu lembro-me dela ela disse, eu quero que tu conheças, vamos almoçar com eles, porque eu agora quero ajudá-los também de alguma forma. E eu comecei a arquitetar um plano de vingança com 12 anos para vingar aquilo que fizeram à minha mãe, de terem Mas aí entras em confronto com ela, do género, como é que é possível tu teres afeto por estas pessoas? Sim, entrei em confronto com ela, mas a minha estratégia era de ir e depois vinha aquelas coisas. Coisa dissimulada de 12 anos. Sim, já com De um plano maquiavélico criado. Plano maquiavélico. As minhas maiores referências eram as novelas brasileiras, meu bem. Com aquela música por trás, tensa.
Não era um Hitchcock, mas era alguma coisa. Mas eu lembro-me de ir e a minha mãe dizer-me uma frase que me acompanha durante muito tempo. E ela disse, e eu chegando lá, confrontei a senhora, disse porque é que ela fez aquela. Enumerei algumas das coisas, ela não se lembrava da maior parte delas, e ela disse que sempre teve muito carinho e muito amor pela minha mãe. E a minha mãe chamou-me à razão e puxou-me e disse: Filha, tu tens de cuidar daquilo que tu sentes, mesmo que seja por outra pessoa, porque aquilo que tu sentes está em ti e é isso que tu vais vibrar. E aquilo, ok, então eu estou a sentir uma coisa má para uma pessoa, então sou eu que estou a sentir. E isso define muito aquilo que eu. É um guia para mim. Mas é difícil no dia a dia de ter essa presença de espírito, porque nós reagimos sempre àquilo que os outros nos fazem, não é? Como é que tu vês isso agora? Eu acho que é desafiante, mas é uma questão de trabalhar. Então eu trago isso, eu mantro isso quando me apanho em alguma circunstância, com algum sentimento. Eu digo: ok, não, isso não é meu, é da pessoa. Se a pessoa é inconveniente comigo, se é racista, se é xenófoba, se passa por mim e faz aquele olhar que nós já reconhecemos, às vezes não sabemos dizer bem, mas faz tipo um. E tu já sabes, eu digo: isso é dela, não é meu. Obviamente que há dias em que a coisa depois não vai assim tão evoluída, mas eu procuro. E esses dias procuro acontece mesmo. o quê? Nesses dias mais intensos? Eu acho que depende, é mesmo na circunstância, mas às vezes posso ativar a Isa arrogante ou mais séria. Às vezes brinco só, eu sou muito Usas o humor. debochada. Eu digo: filha, coitada. Não. Sei lá, há muitas maneiras de lidar com isso para não adoeceres, porque é muito violento. São Adoecer, mesmo no sentido de de doença, sim. Sim, claro. Imagina tu vives num sistema em que tu chegas a espaços e és completamente julgada, rejeitada, ou chegas num espaço e as pessoas têm desconfiança de ti se não vais tirar alguma coisa, ou chegas num espaço e viver com isso constantemente, por mais que tu tenhas uma autoestima trabalhada, é violento, porque tu tens de estar sempre numa autoanálise constante. Eu lembro, às vezes ainda dou por mim, este ano, 2026, já dei por mim numa loja e a querer mostrar as minhas mãos porque o segurança estava atrás de mim e eu mostrar as minhas mãos que não tinha nada, sabes? Para não criar nenhuma confusão. tu já antecipas essa Tu violência. antecipas, mas às vezes podes brincar, né? Porque há vídeos e há coisas que nos ajudam a ter ferramentas para isso. Por exemplo, escondeste e a pessoa vai ter que procurar e tu fazes só um adeusinho para a pessoa entender o ridículo que é, não é? E às vezes sei lá, passam-te coisas muito feias pela cabeça. De ter uma arrogância, uma desumanidade para aquelas pessoas que estão ali a cumprir. Eu já fiz uma reclamação num supermercado porque o segurança veio ficar ao pé de mim, eu passar naquelas caixas automáticas e ele veio ficar assim à minha frente. E eu assim: não vou ligar, isto não é meu, não vou ligar, não vou ligar, até que pá, não dava. Eu tive que fazer uma reclamação que não deu em nada, mas pronto, só que assim, estas pequenas coisas atrasam-te do teu propósito, muitas vezes, atrasam-te de. Consomem o tempo também, energia. Consomem tempo e energia, e a minha energia e o meu tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho para estar a gastar com pessoas com uma mentalidade muito pequena. Olha, e foram essas microagressões, esses exemplos de racismo também nas artes que te levaram depois aos 22 anos a ires para o Brasil? Eu não tive essa consciência logo no momento. Eu, quando fui para o Brasil, eu queria oportunidades de partilhar a minha arte, de poder fazer filmes, ser protagonista de filmes, fazer espetáculos de teatro. E na altura, eu ainda estava no conservatório e lembro-me de... Fizeste Chapitou aqui e também... Chapitou cursos de fim de tarde com a Gina Tocheto, a interpretação teatral, 2 anos, e depois ela falou-me: tens que ir para o conservatório, tens que ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema. E eu... sério, não, eu tenho que me formar em jornalismo. O meu pai não achava muita piada
eu formar-me em artes na altura, ele dizia, e até mesmo depois de eu terminar assim a escola, ele dizia: tens de tirar outro curso, filha, porque eu não posso ficar preocupado contigo. Mas ele tinha essa preocupação. Mas eu fui para o Brasil com a esperança de não ser a única negra na minha turma. Porque era a realidade aqui. Era, no conservatório. Não que isso me. Eras a única aluna negra no meu ano. No teu ano, sim. No meu ano, sim. Mas eu sempre rodeada de muito amor, uma amizade que dura até hoje, os meus amigos e irmãos. Mas a verdade é que ter que explicar que nós não éramos só uma coisa, que ser negro não é uma característica que generaliza, né, as nossas experiências, ter que explicar, né, trazer autoestima e referências positivas para algumas pessoas que não faziam a mínima do que era ser negro, ser negro, não é? Uma vivência negra com humanidade. Então, ter que estar, né, em alguns casos, tens que explicar, ser conhecida depois, como eu soube que era Isabela Preta. Eu sou preta, sim, mas eu sou muito outras coisas. Mas também porque na altura, e talvez agora, vais-me dizer se isso se mantém ou não, havia papéis para atrizes e papéis para atrizes negras. Ainda continua. Que diferença é esta entre os papéis para atrizes? Diferença, não, daquilo que as pessoas partilham, não é? Sim, da convenção que as pessoas estão habituadas. Ou que tu própria te deparaste com essa diferença, não é? Sim, durante o teu caminho. Isso tem a ver com as dramaturgias, com quem escreve, com quem imagina. E as pessoas muitas vezes imaginam repleto de estereótipos, de coisas que não trazem profundidade, de verticalidade a essas personagens. Personagens negras com história, personagens negras com família, personagens negras com contradição, personagens negras boazinhas, mazinhas, sei lá. Acho que tem a ver com quem cria, o imaginário de quem cria. E o imaginário de quem cria é muito limitado. E a de ver as atrizes negras e atores negros estereotipadas. Fazer de negro. Que nós brincamos muito. Agora fazer de negro. Mas é uma personagem boa assim, ou é fazer de negro, de preto? Fazer de negro é o quê, habitualmente? São os estereótipos que as pessoas têm na cabeça e depois tu tens que ir com muita ginga acrescentar. Então tu acabas por não ser só o ator ou a atriz ou o intérprete, tens que ser também, tens que fazer consultoria, tens que trazer um pouco de história, tens que fazer entender que a história dos negros em Portugal é a história de Portugal, não é uma história alheia a este país, não é? São relações que foram criadas há um tempo atrás. Então, bora lá. É a história do próprio país, não é? Mas para ser ainda mais específica é, por exemplo, quando se faz um documento mais histórico, relacionado com a escravatura, por exemplo, aí há espaço para as pessoas negras. Depois, nas narrativas mais mainstream, digamos assim, é diferente. É isso? Sim, muito pouco, muito limitado, mas a verdade é que é isso, depende de quem escreve, depende de quem vai encenar ou dirigir e depende muito de quem também está ali para fazer esse papel, porque mediante as circunstâncias tu consegues ter uma abertura maior ou não, de poder dizer, olha, isto é um estereótipo que não corresponde. Então, como é que nós podemos trazer aqui humanidade? É um exemplo de um estereótipo que ainda se mantenha. Olha, por exemplo, as questões dos sotaques, que é uma questão, no filme O Agente Secreto também, já me chegou, que é uma questão. Por exemplo, os sotaques. Há pessoas negras que têm sotaques, como há pessoas brancas que têm os seus sotaques. Mas eles querem muitas vezes, eu digo eles, mas pronto, fica assim, o eles em aspas. Uma entidade. Aquela entidade. Eles querem às vezes que o negro, em certas circunstâncias, tenha sotaque para fazer aquele estereótipo do negro que está em Portugal, mas não consegue falar português. Depois, às vezes, não quer sotaque porque estás a falar português assim, muito, muito portuguesa, estás muito portuguesa. Isso já pode incomodar, porque já te sai
dentro daquilo que a pessoa tinha imaginado que uma mulher negra fosse, mesmo tendo nascido em Portugal. Mas cantas fado? Uma negra a cantar fado estranho. Mas não é assim tão estranho, né? Porque o fado vem do lundo, né? Vem dessa ramificação afro, enfim, árabe também, afro. Também Então, questões físicas também, por exemplo, relacionadas com o corpo. questão da roupa. Chega ao figurino e é só capulanas. E tu pensas, ok, eu posso usar capulana, mas qual é o background desta personagem, não sei o quê. Ai não, porque elas usam assim. Isto aconteceu. Ai, porque elas lá usam assim. Elas lá, elas quem? E lá onde? Lá onde? Ah, porque elas lá usam assim. Ai, mas havaianas sujas, também 45. Não, a minha personagem não... Vamos falar, então chamamos o realizador, porque é aquilo que elas imaginaram muito limitado dentro das personagens. E, por exemplo, a minha personagem no Agente Secreto, a Teresa Vitória, ela é uma mulher que tem ascendência moçambicana e angolana, mas ela estudou aqui na Casa dos Estudantes do Império. Então o sotaque dela não é um sotaque, e na época isso acontecia, não é um sotaque muito afrocentrado, muito angolano, que foi a vivência maior dela, segundo o que as pessoas acham que é ser um sotaque angolano. E é um sotaque mais para português, mas com uma ondulação. E isso para algumas pessoas faz muita confusão. Porque Parece as que pessoas não bate. têm no imaginário pessoas como Inocência da Mata, como Diolinda Rodrigues, que é a minha referência, que foi fundadora e membro do MPLA em Angola, porque naquela época, ainda por cima, em Angola falava-se vários sotaques e vindo para cá estudando, as pessoas tinham um sotaque mais português de Portugal. Só que na construção, obviamente que eu tenho essas referências, e isso são referências que muita gente não tem. Então elas acham, eu sei fazer um sotaque, eu falo crioulo da Guiné-Bissau, eu falo cabo-verdiano, com sotaques diferentes, eu falo algumas coisas em quimbundo, mas... E sou capaz de fazer, e nós fazemos, nós atores afrocentrados aqui em Portugal, ou afro-lusitanos, ou luso-afro, que tem várias nomenclaturas, várias possibilidades. Ou seja, tu podes fazer tudo aquilo que Nós for fazemos necessário, vários sotaques, se porque for nós... adequado. Porque dentro, Catarina, dentro da nossa existência, nós conseguimos fazer a ricaça, a pobretona, nós conseguimos fazer. Agora, outras pessoas não sabemos se conseguem fazer como nós, se têm essa abrangência, mas nós conseguimos fazer. E nós fazemos sotaque, e há um sotaque genérico, nós falamos do sotaque afro, a brincar com aquilo que as pessoas esperam de nós, não é? Porque as pessoas muitas vezes não esperam de nós uma inteireza, esperam de nós uma parcela. Uma parte de ti só que pode aparecer. Não és paga para pensar, não és paga para não sei o quê, não és paga para não sei o quê. Não dizem, mas isso está por trás de... Percebes? Está subentendido. É subentendido. Portanto, tu podes fazer tudo aquilo que for necessário desde que seja adequado àquilo que a correspondência personagem daquilo... pede. A personagem Ao atriz estilo. e a personagem, não é? Então, voltando ao Brasil, vais para o Brasil e Vou para o depois Brasil. daí, a partir daí, tens uma carreira com mais de 30, 40 filmes feitos no cinema brasileiro. É justo dizer que o cinema brasileiro é mais aberto, mais inclusivo que o cinema português? Acho que sim, pô, cabe. Acho que escolheste bem. Não, eu acho que, sem dúvida, eu em Portugal fui protagonista em 2024 de um filme. No Brasil já fui protagonista algumas vezes. E é porquê? É por uma questão de dimensão? É uma questão de... Uma questão de pensar sobre si, sobre todas as suas características enquanto país, né? Das pessoas que compõem o próprio país. E o Brasil está a ser pensado e está a pensar os seus protagonistas, está a pensar a sua história, está a repensar. E já não tem volta. Pode haver retrocessos, mas não tem volta. Não tem volta. As coisas estão em cima da mesa, por mais desconfortável que seja. As pessoas têm que falar sobre as coisas, sobre os desequilíbrios, sobre aquilo, as verdades
obsoletas, que as pessoas vão acreditando e crescem com isso e querem perpetuar. Já não dá para perpetuar, já não dá para perpetuar muitas coisas, não é? E esses filmes que tu foste protagonista no Brasil fugiram aos tais estereótipos que tu mencionavas? Alguns trouxeram, outros fugiram, mas eu acho que quando existe um pensamento crítico, porque há estereótipos que eu não vou fugir e há estereótipos que eu própria vou corresponder, mas enquanto artista eu quero ter a amplitude de poder fazer as inúmeras possibilidades de uma personagem, não olharem para mim fisicamente e acharem que eu só posso fazer um tipo de personagem. Mas a verdade é que os estereótipos, os clichês, eles existem, mas não podemos generalizar. A questão para mim é só generalizar isso. E nós usamos nas artes muitos clichês para fazer rir, para fazer chorar. Mas há um pensamento crítico, há um conceito, e sim, faz sentido. Por detrás das coisas. E sim, tenho tido a oportunidade de fazer personagens, umas fico mais feliz que outras, mas como atriz quero emprestar o meu corpo para fazer tudo não, mas várias coisas. tudo o que achas que faz sentido. Sim, tudo fazer. Faz sentido na altura. Há coisas que já fiz que não me faz sentido voltar a fazer. Há coisas que quero muito fazer uma vilã, Catarina. Ah, é? Mas uma vilã engraçada. Uma vilã engraçada, tipo o quê? Sei lá, uma vilã engraçada, sei lá. Uma vilã com humor. Com humor Mas aquelas assim, pessoas gélido. que nos filmes ou que nas séries têm mais proximidade com as vilãs do que com as pessoas boazinhas. Eu às vezes também tenho isso. Eu às vezes tenho, mas eu acho que é mais a fazer. Acho que quando vejo fico, ai, que horrível aquela pessoa, mas é engraçada. Isso, Sim. mas ela tem mais graça, ela tem mais densidade. Ela porque eu acho que a humanidade é nós surpreendermos também com o personagem, não é? Não é boazinha só vai fazer bem, não sei o quê, mazinha só vai fazer mal. Quando nós nos surpreendemos com a fragilidade de uma vilã, isso para mim é das coisas mais brilhantes que existe. Tipo, ter uma pessoa que é aquela construção séria, rígida e não sei o quê, e de repente ela tropeça e de repente ela é atravessada por um trauma e percebemos. Fica frágil no amor. Fica frágil no amor. Às vezes fica constrangida por uma coisa que tipo. Sério, ela faz isto, e ela está com vergonha daquilo, é muito bom. E eu gosto disso, dessa contradição, porque acho que eu também quero me surpreender comigo mesma. Ninguém é 100% uma coisa, não é? É isso. Temos sempre várias coisas. Olha, e por falar em contradições, por falar em questões que nos surpreendem, nós poderíamos pensar que o meio artístico é bastante diverso e é bastante inclusivo, mas tu disseste que no mundo artístico, apesar de se gabarem de serem muito sensíveis, foi onde tu conheceste mais preconceito. Sim, sim. É isto que referias agora de esperarem de ti certo tipo de personagens e é o que mais? Acho que tem a ver com as pessoas acharem certas coisas sobre ti e fisicamente havia muita gordofobia no nosso meio e eu achava assim, como é que a pessoa, né? Como é que um artista tem essa cabeça? Eu não conseguia perceber. E nós somos fruto da nossa vivência, da nossa educação, da nossa formação. Mas eu cheguei, eu tinha essa ingenuidade. Eu achava que um artista não podia ser racista. E depois percebi que pode. Eu achava que uma pessoa gay não podia ser misógina. E depois pode. E não sei, tinha uma fantasia que nós artistas seríamos tipo as melhores pessoas do Seres mundo. à parte. Sim, e somos em algumas instâncias, mas eu achava que não, sei lá, achava que não conseguia conceber, na minha cabeça tinha essa ingenuidade, mesmo, verdadeiramente. Eu assim, racista. Mas isso nunca é dito diretamente, é percebido por. Não, às vezes é dito diretamente, às vezes fazem piadas, às vezes a pessoa mais. Eu uso muita expressão a vanguarda do atraso, que eu ouvi no Brasil, e às vezes realmente as pessoas acham que são a vanguarda, mas é a vanguarda do atraso, porque cometem.
né, sofrem preconceitos e depois são as primeiras pessoas a cometer outro tipo de preconceitos com outras pessoas. E é muito triste, eu tenho visto muito isso aqui em Portugal com relação à imigração. E tipo, como é que é Ou seja, possível? imigrantes a falarem mal sobre outros imigrantes, é isso que dizes? Também, nos Estados Unidos também. E é tipo. É triste, é muito triste. Fazeres parte do grupo e também ao mesmo tempo quereres ostracizar os Sim, outros sim, isso em que várias vêm. coisas, em várias coisas. Eu acho que. E nós ficamos muito a policiar-nos artisticamente nas convenções que vamos fazendo, e quem sai fora da caixa, e sai muito fora da caixa, acaba por ser visto de maneira diferente. Eu acho que nós, os artistas que nós seguimos ao longo do tempo, ao longo dos tempos, são artistas que ousaram, não é? E que às vezes estavam sozinhos no meio daquelas criações que ninguém entendia, mas que agora fazem todo o sentido, não é? À medida que se vai conseguindo mais protagonismo numa área, esse preconceito vai-se automaticamente dissipando? Por exemplo, tu já estiveste em grandes festivais, não é? Sim, Cannes sim. também. Sim, sim. Cannes, de Berlim. Berlim, Agora vai estar. Locarno, Roterdão. Exato. Portanto, tu agora já ficas mais imune a esse preconceito racial, digamos, ou acontece sempre haver, mesmo tu estando num grande palco, há sempre na mesma Sim, eu esse acho preconceito? que vai acontecendo. O que eu sinto é que as pessoas respeitam-te por aquilo que tu fazes. E isso acaba por se confundir com aquilo que tu és. Mas acho que tenho conseguido algum respeito dentro da minha visão, mais no Brasil, uh, o reconhecimento sobre o trabalho que eu faço, ou sobre os prémios, ou porque ganhei um prémio, e eu antigamente não falava sobre isto. Ganhei um prémio que é o maior prémio do cinema brasileiro, que é o prémio do Festival de Gramado. E as pessoas no Brasil têm para já tem um carinho por mim, não é? Mas tem um respeito pelo meu trabalho, não por conta do prémio, mas por conta da trajetória dos filmes que fui fazendo, do impacto que os filmes tiveram. E Isso torna-se uma barreira. eu acho que não se torna uma barreira, mas torna-se. Acho que há uma maior horizontalidade dentro do trato com as pessoas e dentro do trato também nos projetos artísticos. As pessoas querem ouvir-te mais. E eu tenho tido a sorte, principalmente no Brasil, em cinema, de poder falar muito sobre as personagens e pensarmos profundamente sobre as personagens. Isso acontece em televisão, mas também acontece em cinema. E é muito bom porque as pessoas confiam. Eu faço consultoria para filmes, já fiz, não faço para muitos filmes porque não tenho tido muito tempo, mas as pessoas convidam-me para falar sobre os personagens, sobre o contexto, Para questionar, para questionar, para criarmos juntos, porque a questão não é as questões que nós, a questão não é as questões que temos, mas é podermos falar sobre elas e pensarmos em conjunto sobre elas. Eu acho que fomos todos criados num sistema ainda com pensamento colonial e temos todos de descolonizar a nossa mente. Fomos todos criados num sistema muito racista e temos todos que deixar de ser racistas, temos que deixar de ser transfóbicos, temos de deixar de ser homofóbicos, temos de deixar de tudo, mas é uma construção e temos que querer, não é? Tu contas um episódio muito interessante de quando estavas na Alemanha, no festival Berlinale. na Berlinale, o ano passado. Em 2017. Exato. Sim, no ano passado foi quando tu referiste isto. E estavas nomeada com a Isabelle Huppert. E, portanto, ou seja, super destacada, não é? Ali em pé de igualdade com grandes atrizes, no caso francesa, mas mundiais. Sim. E depois, cá fora, continuas a ser a mulher negra que é alvo de racismo. Conta-me esse episódio. Sim, foi um dia muito triste. Foi um dia muito triste. Eu tinha acabado de ver um filme brasileiro, O Vazante, que também trouxe várias questões polémicas, e descobri que um colega meu e amigo tinha falecido aqui em Portugal com 28 anos. Eu estava muito triste e eu só queria, sei lá, chorava muito do filme, de tudo, estava a pensar o que é que eu ia fazer.
E fui comprar eles têm umas bebidas de maçã quente, estava muito frio, estava menos 7 graus em Berlim. E eu lembro-me que chegou um rapaz bêbado e ele começou a gritar comigo. E as pessoas do food truck estavam assim a olhar para mim, tipo, assim com uma atitude que, pronto, eu percebi o que era. E esse rapaz começou a gritar e eu olhei assim, tipo, eu estou a consumir aqui no seu estabelecimento e não vai fazer nada. E não, eles estavam tipo a ver o que ele ia fazer. E eu já estava mal emocionalmente, estava mesmo destruída. E olhei para ele e disse: What do you want? What do you want? E ele ficou a falar, não sei o quê, e eu disse: eu tenho 2 possibilidades, ou vou-me embora, ou começo uma briga aqui que não faz sentido. E fisicamente eu estava-me a sentir muito violentada, Frágil e muito violentada, assim. E depois estava acompanhada e depois a pessoa queria também já meter-se e não sei o quê, e eu disse: não, vamos embora, ele está bêbado e tem aqui estas 2 pessoas que estão tipo muito contentes com aquilo que ele está a fazer, porque não podem fazer porque tem um estabelecimento, mas o amigo pode fazer. Pois, não é a responsabilidade deles. E eu fiquei muito triste, chorei muito e pensei: ok, é isso. Ou seja, aos 30 e poucos anos ainda tenho que estar a passar por isto. Também é sobre isso. Sim. Também é sobre isso. E é sobre pensar em não ter filhos, porque não quero que os meus filhos passem por isso, porque se alguém faz alguma coisa dessas aos meus filhos, como é que uma pessoa vai reagir? Não sei, não tenho. Mas tenho sobrinhos e fico a pensar que é muito complexo, não é? Na escola há sempre situações, e depois se eles são os únicos negros também em certas circunstâncias, ou depois como é que a polícia vai vê-los. E eu fico preocupada porque são os meus meninos, são os meus amores, que vão passar por essa violência toda do mundo, e tu não tens como controlar isso. Portanto, essa realidade, no caso o racismo, até te impede de tomar as tuas escolhas pessoais. Claro, sim, obviamente. É por isso que eu te digo, pode adoecer. E eu sei que o meu pai adoeceu muito por causa do racismo, por ser também o único preto no Ministério das Obras Públicas durante muitos anos. Eu sei que o racismo mata. Se não mata fisicamente, vai-te matando gradualmente, faz muito mal. Mas quando começámos a falar do racismo a todas as pessoas, ser um tema abrangente a todas as pessoas, eu acho que, tal como a guerra ou violência contra as crianças e o racismo, falarmos com toda a gente. Acho que sim, porque não vamos falar só com as crianças sobre a violência sobre as crianças. Toda a gente tem um pensamento sobre isso. Porque não é por tu seres negra que tens que automaticamente ser uma expert em política antirracista. E às vezes até é importante não falar sobre as coisas. Às vezes é importante para desligares um pouco, porque eu vou apanhar um táxi daqui a pouco e talvez possa passar por isso. Ou atravessar esta porta e as pessoas vão... Aqui espero que não. Mas pode acontecer, sim. Quem sabe? Sim, para também trazer alguma leveza à vida e algum descanso. Sim, e algum descanso, porque o cansaço também é ancestral. Olha, vamos falar sobre outro tema então, que é o descanso. O descanso. Que está relacionado com o capitalismo. Exato, exato. Que é um tema que eu sei que também gostas bastante. Pelo menos de acordo com a minha pesquisa. Sim, gostas bastante deste tema também. Sobre a forma como esta produtividade insana, o conquistar, etc., também nos está a adoecer e também está diretamente ligada ao capitalismo. Mesmo. Porquê é que tu és uma adepta de mais descanso e porquê é que hoje é difícil que essa luta vingue? Porquê? É. Porque nós somos, né? Nós somos o futuro da era moderna, né? O nosso presente é a era das fábricas, da produtividade em massa, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, exatamente, era onde eu queria chegar. E lembro-me tão bem do Chaplin, né? Fazer
aquela personagem, não é? Sempre igual. De repetição, de rapidez, de funcionalidade, de não funcionalidade, de reflexo. E eu venho também de uma família onde o meu pai trabalhava horas a fio. Eu lembro-me de ir à casa de banho de madrugada e ver o meu pai a trabalhar, a fazer orçamentos, a entregar coisas e não sei o quê. Lembro-me da minha mãe ter 3, 4 jornadas de trabalho, e eu de pensar, quando é que vamos tirar férias todos juntos? Porque tudo desencontrado, eu queria tirar férias com os meus pais, era o que eu mais queria, era só tirar férias, mas férias a sério, nós fizemos férias mais ou menos. A minha mãe tinha que trabalhar ou não sei o quê, e tínhamos uma vida agradável, muitos gastos, gastadores, mesmo aquela coisa dos anos 90, início de anos 2000, e eu cresci com isso inconscientemente, que eu tinha que trabalhar. Eu fui para o Brasil, depois de ter feito o intercâmbio na Unirio, eu tinha que trabalhar. E comecei logo a trabalhar em 6 meses. Nunca, né, tinha pensado nas questões, né, burocráticas, e consegui o meu primeiro trabalho no primeiro espetáculo do Gustavo Ciria, que depois colaboramos até hoje. E a produtora Marta Vieira, uma produtora portuguesa incrível, que é uma amiga, e ela disse, ele foi fazer uma oficina lá na escola, e eu comecei, e ele gostou, e eu fui substituí-lo no espetáculo. Foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro cachê, assim, condignamente. E eu durante algum tempo vivi muito e vivo muito, o meu trabalho está muito central na minha vida, mas houve 2 anos ou 3 anos que eu não tinha férias, porque trabalhava jornada dupla entre o oceano, Portugal-Brasil, terminava aqui, tinha que ir, tinha 2 dias ou 3 de praia, ia a um festival de música e pouco menos, e pouco mais. E eu romantizei em algum momento na minha cabeça que não ter tempo é uma coisa fixe, é uma coisa boa, é chique. Não tenho tempo. Sempre ocupada. Mas também porque há um medo de escassez também. Há um medo de que falte. Eu acho que não. Talvez sim, mas não consciente, dentro daquilo que eu fui trabalhando, mas posso ver. Mas não era o medo de escassez, porque era gerar oportunidades. Como as oportunidades não me vinham de mão beijada, nunca vieram, eu tinha que gerar oportunidades. Então eu nunca esperei que o telefone tocasse para conseguir algum trabalho. Tinha pânico disso. Pânico de depender do trabalho de que outra pessoa se lembrasse de mim. Então tu ligavas e ias atrás? Não, eu fazia as minhas coisas. Criava. Eu, durante muito tempo no Brasil, eu vivi de performance. Criar o meu texto, com parceria, sem parceria, e depois, tanto que depois isso fazia com que eu, dentro dos projetos, conseguisse ter essa flexibilidade. E depois de voltar para Portugal, foi com a mala voadora. Eu não queria voltar, eu dizia não. E eu sentia que o trauma estava no corpo, e que há um lugar em mim que ficava tipo, eu vou uma estreia no Brasil, vou uma estreia no Rio de Janeiro, vou uma estreia em Paris, vou uma estreia em outros lugares. Eu sinto-me mais tranquila do que uma estreia de um filme ou de uma série em Portugal, porque eu sei que os jornalistas não vão me querer fotografar. Isso aconteceu 2026, não vão me querer fotografar, a agência faz tudo, não sei o que organiza, mas os fotógrafos fazem tipo, deixa passar, ok, passou, next. E se tu estiveres com uma autoestima muito machucada, no meio daquilo tudo, daquele aparato todo, podes ficar muito mal. Hoje em dia rio-me disso. Rio-me quando as pessoas começam, porque não estão a fazer notícias sobre ti. Eu disse, não estamos a vibrar na mesma frequência. Estamos a vibrar na mesma frequência. Não, aqui estou a vibrar na mesma frequência, mas eu não fico preocupada, eu estou ocupada, eu não fico preocupada com aquilo que eu não tenho, com a escassez. Aí sim, não fico preocupada com a escassez, porque eu sou muito próspera. Eu tenho trabalho, eu crio o meu trabalho, eu tenho a minha companhia, nós fazemos programação em outros lugares, somos convidadas para fazer programação. A Aurora Nega é convidada para fazer programação na Alemanha. Companhia teatral, sim. Na Alemanha, Cleo Diara e Nadir Assemi, Isabel Zua, nós somos convidados para fazer programação na Alemanha. Talvez aqui ainda não, mas faz mal.
é onde vibremos na mesma frequência. Então, porque é que passaste do ok, isto também não é ok estar sempre a trabalhar, Sim, e é importante sim. descansar? Qual é que é o lugar que o descanso tem que o torna hoje subvalorizado? O descanso tem um lugar, obviamente, como artista freelancer, tem essa questão, né, que estavas a dizer, talvez da escassez, e voltando aí. Mas o descanso é um direito que toda a gente tem, de regeneração, não só energética, mas como também física. E a criatividade, ela pulsa, né? Os gregos não faziam a coisa do ócio, de ficar ociosos lá no banho turco. E não havia sei telemóveis. quê. Não havia telemóveis. Às vezes olhar para o telemóvel, o WhatsApp, plim, 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 já é um gatilho, não é? Mas para a saúde mental, para a saúde física, né? Ter possibilidade de descanso, de teres a tua vida privada preservada, não é? Tipo, poderes construir outras coisas, poderes ter tempo com quem tu amas e poderes fazer o teu ofício. Então, eu quero trabalhar cada vez menos, mas com mais qualidade. É um direito que eu tenho. Com mais autoria tua também, cada vez mais, não é? Com mais... Sim, mas gosto de parcerias, faço parcerias muito incríveis, tenho tido convites muito incríveis e aliciantes, assim, around the world. Com a Aurora Negra e com a União Negra das Artes, fica claro também que há ainda mais valorização lá fora do que em Portugal de certas narrativas e de certos projetos. Eu acho que há valorização aqui em Portugal, mas de quem? De quem é que nós estamos a falar? Porque eu sinto-me muito valorizada em Portugal. Eu tenho uma geografia do afeto muito incrível. As pessoas partilham as notícias, as vitórias, acolhem nos momentos mais complexos. E digo pessoas que não são próximas da minha rede. Há muita valorização. Agora, de quem? Quando nós falamos em Portugal, estamos a falar de quem especificamente? Quando nós falamos, não é? Quem são as pessoas? Quem são eles? Não é? Quando eu disse o eles, mas quem são eles? E acho que temos que... Eu estou a fazer esse exercício quando eu te pergunto, porque é importante nomearmos quem são eles. Também tentar diversificar esse foco de atenção e de procura de validação. Sim, eu não preciso da validação. Neste momento não sinto que tenho que provar nada a ninguém. Muito pelo contrário. Mas é que tenho que provar a ti. Talvez. Tu é que te estás a dizer. Eu só estou a concordar. Estou a brincar. Mas sinto que não tenho. E não tenho pressa para chegar a lugar nenhum. E isso também dá uma tranquilidade. Quero me divertir, quero usar a minha criatividade, quero poder falar de amor, de saudade, quero falar da efemeridade da vida, de futuro, e de das passado nossas também. crianças. Porque Sim. tu também estás agora a fazer uma série sobre o período pré-25 de Abril. Sim. Sobretudo sobre as pessoas negras, para não falar só sobre dor. Yeah. Ou seja, uma visão afrocentrada através do bairro onde tu cresceste. Sim. Sobre o pré-25 de Abril. Sim. Isto é o quê exatamente? O que é que queres fazer? Não posso falar muito, mas quero trazer essa imagética, esse imaginário do pré-25 de Abril com pessoas negras, porque elas existiram e reexistem aqui neste território há muito tempo. No século XVII, Portugal era considerada a capital negra da Europa, por ter muitas pessoas aqui, africanas, trazidas de forma às vezes mais complexa. Em 1500, eu estou agora numa pesquisa de uma personagem, em 1500, uma personagem negra com muita autoestima dentro da corte portuguesa, não é? Então é trazer essas histórias, essas biografias que existiram, mas não tiveram tempo nem espaço para serem contadas. E eu quero, para mim é importante deixar objetos artísticos que sirvam de referência para os nossos mais novos, para eles Documentem saberem. a história. Sim, eu gosto de trabalhar como arquivo vivo. Acho que nós estamos a trabalhar sobre arquivo, mas o arquivo vivo, né? A história, o passado, mas também apontando uma seta para o nosso futuro, que são as nossas crianças, não é? Para mim importa-me muito as crianças terem essas referências, porque as referências elas inspiram e podem ser alavancas para outras construções
a memória ficar é importante e, como dizias também, o amor também pode ser revolucionário Sim, numa pessoa que foi estigmatizada durante grande parte da sua vida. sim, mas ela foi estigmatizada externamente. O que é dela, ninguém lhe pode tirar. Então o amor, com certeza, vem de dentro, não uma consequência de uma coisa de fora. E por isso é que eu falo no início, quando falávamos, só para o facto de ter vindo do Zambojal, isso não. Eu digo sempre isso com muito orgulho, porque aquilo que eu sou e aquilo que a minha arte tem a ver com a minha criação no Zambojal, tem a ver com o facto de eu ter recebido tantas referências diferentes naquele bairro. E é um bairro rural, e acho que as pessoas às vezes confundem os zambojais, porque há muitos zambojais, há 4, pelo menos aqui no distrito de Lisboa, e esse zambojal rural, ele tem uma poética inimaginável. E é em Portugal, é em Lisboa, e há referências do mundo inteiro naquele lugar. E é por isso que eu falo com muito carinho que eu venho de Zambojal e vou para qualquer lado. Eu vou para Barcelona, eu vou para o Bairro Alto, do Zambojal eu vou para outros lugares, não é? E com certeza irei para LA, ou para Cannes, ou para Berlinale, ou para Locarno. Isso não faz de mim nem menos, nem mais, mas faz de mim. Obrigada, Obrigada eu. Isabel Zua. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Até lá. Mua.